Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 23/2022. Hoje é 7 de junho de 2022, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta é essa apreciação da minuta da ata de número 22/2022. Senhores conselheiros, estão todos de acordo? Aprovada, presidente. Aprovado. Obrigado. Aprovado. Muito obrigado. Então, a ata de número 22/2022 está aprovada por unanimidade. Matérias. Análise do processo de número 0002453900/22-0, que trata de reajuste tarifário barra revisão extraordinária da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. De imediato passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, conselheiro relator, para que possa apresentar o seu relatório. Ok, boa tarde a todos. Item 1 do relatório. O presente expediente teve início com encaminhamento número 42/2022-DT, emitido pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS, em 11 de abril de 2022, para tratar de revisão extraordinária de tarifas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, com vistas ao atendimento dos seguintes pontos. Aplicação da base regulatória de ativos, BAR, frente ao expediente número 000-648-39-00/21-3, que apresentou o relatório de apoio na validação dos ativos em serviço da Corsan, assim como seus reflexos. Avaliação da imunidade tributária na forma de cálculo do OC e da apropriação de parte dos valores arrecadados para a modicidade tarifária, e atualização da estrutura tarifária considerando o ingresso e as saídas de municípios conveniados. 3 de maio de 2022, mediante informação número 44/2022-DT, a diretoria apresenta a análise das questões levantadas, destacando que os objetivos do expediente são: alinhar questões metodológicas no tratamento de investimentos futuros, que eram considerados no cálculo tarifário, com a alteração da metodologia, com a inclusão dos juros sobre obras em andamento. Estimar o impacto do pagamento do imposto de renda pessoa jurídica no WOC. Atualizar a base de ativos, dada a certificação realizada pela agência reguladora, com apoio da Control Consult, conforme expediente SEI número 000-648-39-00/21-3. Correção na depreciação acumulada conforme expediente SEI número 000-648-39-00/21-3. A análise foi realizada utilizando todos os parâmetros calculados e discutidos pela Corsan e a AGERGS na revisão tarifária ordinária de 2019, conforme expediente SEI número 000-182-39-00/18-3, resultando nas seguintes recomendações. 1. Que o valor de menos 2,3% relativo ao OC seja retirado da tarifa imediatamente após o processo de alteração do controle societário estar concretizado. 2. Que o valor de menos 6,01% referente à depreciação acumulada calculada indevidamente seja retirado da tarifa. 3. Que o valor de menos 0,81% referente à atualização da BAR seja retirado da tarifa. 4. Que o tratamento seja concomitante com o processo de reajuste tarifário, a fim de aplicar o resultado líquido dos processos. Em 4 de maio, o diretor de tarifas apresenta ao diretor-geral, diretor de assuntos jurídicos e diretor de qualidade de serviços da AGERGS o panorama regulatório dos reposicionamentos tarifários da Corsan
com data base de aplicação em 1/6/2022, citando os seguintes expedientes envolvidos. Processo SEI 000-245-3900/22-0, revisão extraordinária Corsan. Processo SEI 0004411-3900/22-0, reajuste tarifário 2022, Sistema Agergues. Processo SEI 000-417-3900/22-7, reajuste tarifário do município de São Borja, convênio econômico-financeiro AGESESB. Considerado que os objetivos principais do convênio de regulação entre Agergues e municípios mencionam o zelo pelo equilíbrio financeiro do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, entendido que a unificação dos processos faça necessária para que o tratamento seja consolidado e atenda às premissas estabelecidas em convênio. Dessa forma, os processos SEI 0004111-3900/22-0 e 000-417-3900/22-7 foram incorporados ao presente processo RET. Processo número 000-411-3900/22-0 teve início com a requisição de reajuste tarifário apresentada pela Corsan em 31 de março de 2022, conforme ofício número 102/2022 DFRE. A companhia apresenta a metodologia e o cálculo do índice de reajuste tarifário, IRT, a ser aplicado no faturamento de competência junho, ajustado pelo índice de reajuste diferido em 2021 para os municípios regulados pela Agergues, considerando a nota técnica número 6/2019 DT, saneamento, o qual deve ser homologado até o dia 31 de março do ano corrente, em razão do prazo de 30 dias necessário para a publicidade do IRT, resultando em um IRT de 11,28%. Refere-se ainda ao diferimento do IRT de 2021, onde a Agergues, por intermédio da RED 623/2021, especificamente no artigo 3º, recomendou que a Corsan implementasse de forma parcelada o reajuste requerido em virtude do cenário pandêmico vivenciado na época. A Corsan, por meio do ofício 1172/2021, noticiou a Agergues o acolhimento da predita recomendação, bem como informou a aplicação do índice de reajuste de 6,99% a partir de 1º de julho de 2021, restando assim a diferença de 5,22% a ser computada no reajuste de 2022. Ainda no mesmo documento, a companhia solicitou à agência anuência em relação ao reconhecimento da diferença a ser equalizada no reajuste do ano seguinte. A Agergues, por sua vez, informou a Corsan, mediante o ofício 144/2021, S. Assessoria, que o pedido protocolado pela companhia via ofício 1172/2021 teve a anuência do Conselho Superior na sessão ordinária número 28/2021, realizada no dia 6 de julho de 2021. Diante do exposto, tendo como objetivo a correção da tarifa econômica de 2022, registramos que o índice de reajuste de 11,28%, apurado no corrente ano, será aplicado sobre as tabelas tarifárias de 2020, corrigidas previamente pelo índice de 12,19%, homologado no ano de 2021. Em vista o cenário contextualizado no item anterior, o diferimento concedido de 5,22% implicou um ativo financeiro no valor de R$ 159.072.941,28 a ser recuperado e incorporado às tarifas.
Desse modo, a Corsan apresenta os pontos que alicerçam o entendimento, demonstrando a metodologia utilizada para a apuração do ativo financeiro a recuperar. Por fim, no que concerne à recuperação do ativo financeiro, ponderando que o índice a ser aplicado terá impacto relevante junto aos usuários, propomos que a incorporação dos 0,51 se dê no prazo de 5 anos, 2022-2026, sendo 11 centavos por metro cúbico de água e de esgoto no primeiro ano e o restante nos próximos 4 anos, em parcelas iguais de 10 centavos por metro cúbico, atualizadas pelo RT, apurado no ciclo tarifário correspondente. A Diretoria de Tarifas emite a informação número 49/2022-DT, com análise do pedido apresentado. Relata que a Corsan solicita que sejam reajustadas as tarifas de acordo com os cálculos apresentados. Para a realização dos mesmos, a Corsan se baseou na nota técnica 06/2019-DT AGERGS, nos índices de reajustes da ANEEL e na inflação apurada no período compreendido entre março de 2021 a fevereiro de 2022 e a projeção do mês de março de 2022. Tal estudo culminou com um pedido de índice de reajustamento tarifário final de 11,28% para o ano de 2022. Solicita que se considere o prazo de antecedência mínima de 30 dias para a publicação da resolução decisória, preconizado no artigo 39 da Lei nº 11.445/2007. Além disso, requer que a diferença de 5,22%, calculada pela Corsan, entre o homologado pela AGERGS e o aplicado efetivamente pela concessionária, seja compensada temporalmente na tarifa. A informação refere que, conforme a Lei de Saneamento nº 11.445/2007, os clientes têm o direito de pagar uma tarifa justa e de receber o serviço nos níveis de qualidade estabelecidos pelo ente regulador. E o prestador de serviço, que atua com eficiência e prudência, tem o direito de obter uma receita que cubra os custos operacionais eficientes, que propicie uma remuneração adequada sobre o capital prudentemente investido e que possa fazer frente às características do negócio regulado e aos riscos assumidos na condução desse negócio. A nota técnica DT, AGERGS número 6/2019, prevê metodologia para o cálculo dos reajustes das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Corsan, baseada no modelo de cesta de índices. Neste modelo, não há previsto o reequilíbrio do descompasso entre reajustes da ANEEL e a data base fixada nos contratos de programa. A ANEEL tem periodicidade própria para seus processos tarifários, cujas datas bases diferem entre as concessionárias, não sendo possível a padronização de todos os índices que compõem o IRT. Sobre os itens de custos, a informação se fundamenta na nota técnica DT AGERGS número 6/2019. É feita uma ponderação através da aplicação da variação dos índices de preços multiplicados pela representação percentual dos itens de custo. Os contratos de programa entre a Corsan e os municípios prevêem que os reajustes utilizarão o período compreendido entre maio do ano anterior e abril do ano corrente. No entanto, a nota técnica 06/2019-DT preconiza que, quando os índices de reajustes referentes ao período mencionado não estiverem disponíveis em tempo hábil, serão considerados os últimos disponíveis. Sendo assim, para efeito da apuração do índice de reajuste, foi considerada a variação da inflação dos últimos 12 meses até março de 2022, com vistas a evitar atrasos temporais. Com a introdução de todas as concessionárias e permissionárias de energia e a utilização do período de abril de 2021 a março de 2022 para apuração dos índices de preços, obteve-se um resultado ligeiramente superior
ao solicitado pela concessionária em função da inflação acima da esperada para o mês de março de 2022. O índice de reajuste tarifário calculado é de 12,65%. Quanto à diferença aplicada no último reajuste, refere que no reajuste tarifário de 2021 foi postergado o reajuste tarifário devido ao cenário de pandemia global e, consequentemente, foi aplicado um percentual menor do que o homologado pela GERGS. A reguladora homologou o índice de 12,19% de reajuste e o efetivamente aplicado foi 6,97%. Para obter a diferença, não é correto apenas a subtração do valor, conforme solicitado pela Corsan, já que a base é diferente. Sendo assim, o percentual residual é obtido da seguinte forma: 1,1219 dividido por 1,0697, resultando em 4,88%, valor que deve ser multiplicado ao cálculo para o ano de 2022. A Corsan solicita compensação temporal pela não aplicação do índice cheio do ano de 2021. A diretoria pondera que não são todos os setores que têm a segurança de ter seus custos repassados à tarifa e, nesse sentido, a concessionária está protegida contra as oscilações desproporcionais dos itens de custo. Não há justiça social em cobrar defasagem temporal em ano pandêmico. Portanto, a posição da diretoria de tarifas é totalmente contrária a tal pedido. Assim, o índice de reajustamento tarifário calculado para o ano de 2022, com aplicação concomitante da revisão tarifária extraordinária para os municípios regulados pela GERGS, é de 10,56%, conforme fórmula de cálculo composta apresentada a seguir. Por fim, recomenda: 1. Que seja aprovado o IRT de 10,56% para a Corsan para o ano de 2022. 2. Que sejam solicitadas as tabelas de receita diretas e indiretas atualizadas para conferência e posterior homologação. Por sua vez, o processo número 000-417-3900/22-7 teve início com o e-mail recebido da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de São Borja, a GESB, agência conveniada com a GERGS, contendo o requerimento de reajuste tarifário 2022 formulado pela Corsan. Conforme relatado na informação número 51/2022-DT, emitida pela Diretoria de Tarifas da GERGS, o pedido baseia-se na estrutura de custo do município de São Borja e na inflação apurada no período compreendido entre março de 2021 a fevereiro de 2022 e na projeção do mês de março de 2022, resultando em um índice de reajustamento tarifário final de 11,54%. A diretoria, considerando os itens de custos apresentados, calculou o índice de reajustamento tarifário de 12,96 para o município. Analisa as implicações do processo de revisão extraordinária SEI 000-245-3900/220 sobre o reajuste tarifário para o município de São Borja. Menciona que, abre aspas, com os imbróglios da assinatura de convênio de regulação, o município de São Borja não entrou na apuração da base de ativos regulatória. Doravante, os percentuais obtidos no processo de revisão extraordinária, referente às diferenças na depreciação e diferença na base de ativos regulatória líquida, não podem ser replicados no presente processo, fecha aspas. Quanto à aplicação do reajuste no WOC, de que trata a revisão tarifária extraordinária, conforme processo 245-3900/220, entende que o ajuste de menos 2,3% seriam também aplicáveis à tarifa do município de São Borja, caso o processo de transferência de controle acionário da Corsan seja concluído. Por fim, acrescenta que, abre aspas, há o entendimento da diretoria de tarifas que, de forma a uniformizar o tratamento dos municípios regulados pela GERGS,
deve ser aplicado o mesmo percentual de reajuste. Sendo assim, de acordo com o processo SEI 0004113900/220, o reajuste é de 10,56%. E, por fim, recomenda: 1. Que seja aprovado o IRT de 10,56% para a Corsan, especificamente para o município de São Borja, no ano de 2022. 2. Que sejam solicitadas as tabelas de receitas diretas e indiretas atualizadas para conferência e posterior homologação. 3. Divergências pela entrada do município na base das GERGs serão avaliadas futuramente. Mediante o encaminhamento número 49/2022-DT, o diretor de tarifas acolhe as informações número 44, número 49 e número 51/2022-DT, apresentando um resumo da apuração tarifária a ser implementada em 1º de junho e revisando as recomendações contidas nas respectivas informações. Destaca a importância do atendimento da Resolução Normativa número 49/2019, quanto à necessidade de realização de consulta e audiência pública referente ao processo de revisão extraordinária tarifária. Em 12 de maio de 2022, a Diretoria-Geral encaminha o expediente ao Conselho Superior para deliberação. Tendo sido distribuído o processo a relator e revisor, em 17 de maio, o Conselho definiu as datas para a realização de consulta e audiência públicas, conforme previsto na Resolução Normativa 49/2019. Em 23 de maio, a Corsan protocola na AGERGS o ofício número 244/2022-GP, manifestando-se contra a abertura da consulta pública e ao conteúdo da informação número 44/2022-DT. Inicialmente, menciona o processo de privatização atualmente em curso, informando que, abre aspas, visando manter a estabilidade regulatória tarifária de seus contratos, propôs aos poderes concedentes atualmente por ela servidos a manutenção dos níveis tarifários reais atualmente existentes até 2026, de modo que o pesado plano de investimentos a ser realizado entre os exercícios de 2023 e 2033, ano-alvo da Lei Federal número 14.026/2020, novo marco do saneamento básico, não causasse elevações tarifárias relevantes nos respectivos municípios. Pela proposta, em 2027, ocorreria a primeira revisão tarifária da Corsan como empresa privada, já operando em níveis integralmente eficientes e sob ambiente regulatório, sob a égide das normas a serem emitidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Fecha aspas. Expõe que a eventual revisão tarifária da Corsan demandará aprofundamento adequado das questões complexas ora abordadas, de modo que entende como de alto risco, notadamente a oferta pública de ações da companhia, a realização de uma revisão tarifária em meio a um IPO e sem que se destine o tempo de estudo adequado à complexidade e importância social do tema. Quanto às questões apresentadas na informação número 44/2022-DT, faz suas ponderações sobre os seguintes itens: A. Custo médio ponderado do capital e impacto do imposto de renda, pessoa jurídica. Depreciação. B. Depreciação contábil versus regulatória. E C. Ativo financeiro diferido. Por fim, requer que: A. O processo de reajuste tarifário seja apartado de eventual debate sobre a necessidade de realização de revisão tarifária extraordinária, em decorrência de se tratarem de processos distintos e que buscam efeitos diferentes. O primeiro, visando repor a inflação incorrida no período com base em aplicação de cesta de índices, a contar de 1º de julho de 2022, e o segundo, a revisão da totalidade ou de componentes específicos da estrutura tarifária. B.
o debate sobre o item WOC seja objeto de aprofundamento a partir da recomendação exarada na Resolução Decisória número 519/2019, artigo 2º, na qual se determinou que fosse construída nova metodologia de regulação para revisão extraordinária a partir de trabalhos conjuntos entre concessionária e regulador. C. A apuração da cota de depreciação a ser atribuída à estrutura tarifária da Corsan, de modo a obter-se a correta receita requerida, seja objeto do mesmo estudo citado em B. D. Tanto quanto possível, sejam adotadas as normas de referência a serem emitidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico nos itens acima citados em A e B e demais itens componentes da receita requerida da Corsan. E. O ativo financeiro constituído pela Corsan, em decorrência do diferimento da parcela do reajuste concedido pela AGERGS em 2021, seja objeto de consideração e cobrança parcelada ao longo dos próximos 5 anos, como proposto originalmente pela Corsan. E F. Alternativamente, caso não seja possível atender ao item E, que esse ativo financeiro seja objeto de análise em eventual revisão tarifária futura. Diante do requerimento apresentado, o Conselho Superior, na sessão ordinária número 21/2022, deliberou por suspender o período de consulta pública com o objetivo de melhor analisar a questão apresentada pela companhia. É o relatório. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Como não temos nenhuma inscrição prevista, eu já devolvo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre, para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A AGERGS compete regular a prestação de serviços públicos delegados, garantindo a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários, bem como zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. A Lei Federal número 11.445/2007, atualizada pela Lei número 14.026/2020, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e prevê, em seu artigo 8º, parágrafo 5º, que o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação. A lei dispõe ainda, artigo 21. A função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Artigo 22. São objetivos da regulação, inciso 4, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Assim sendo, os municípios firmaram um convênio com a AGERGS para efetuar a regulação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário prestados pela Corsan. Os contratos de programa firmados entre os municípios e a Corsan prevêem o reajuste anual de tarifas em 1º de junho de cada ano, a ser aplicado no faturamento de competência desse mês. Dispõe ainda que os reajustes serão concedidos por índice setorial, apurado em relação ao período anual de maio a abril. Cabe destacar a necessidade de observância ao prazo de antecedência mínima de 30 dias para a publicização do reajuste, conforme preconizado no artigo 39 da Lei 11.445/2007. Em fevereiro de 2020, o Conselho Superior da AGERGS aprovou, por meio da Resolução Decisória número 573/2020, a Nota Técnica 6/2019-DT, que estabeleceu o modelo de cesta de índices para o processo de reajustamento de tarifas dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário para a Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, buscando vincular os componentes de custos aos indexadores que melhor reflitam a variação de preços do setor. Conforme relatado, o presente expediente abrange a integração de 3 processos, sendo eles: processo 000-245-39, 00/2022-0, revisão extraordinária Corsan, processo 000-411-39, 00/22-0, reajuste tarifário 2022, sistema Agergues, processo 000-417-39, 00/2022-7, reajuste São Borja, Convênio Econômico Financeiro, AGESP. Entretanto, considerando as ponderações apresentadas pela Corsan no ofício número 244/2022-GP, entendo que cabe maior aprofundamento dos estudos contidos no processo SEI número 000-245-39, 00/22-0, revisão extraordinária da Corsan, ficando comprometida a apreciação do mérito da matéria deste processo no presente momento, a qual deverá ser encaminhada para a área técnica da Agergues proceder o aprofundamento das análises. Contudo, tendo em vista a database prevista nos contratos de programa, proponho que se defina desde já a questão do reajuste anual, visto que a realização da revisão exige uma série de trâmites e procedimentos adicionais, dentre eles a realização de consulta e audiência públicas. A Diretoria de Tarifas, na informação número 49/2022-DT, baseada na metodologia estabelecida pela Agergues, nos índices de reajustes da ANEEL e na inflação apurada no período compreendido entre abril de 2021 a março de 2022, apurou o índice de reajuste tarifário de 12,65%. A Corsan apresentou ainda que o diferencial de 5,22% referente à parcela não aplicada do reajuste tarifário de 2021 corresponderia a um ativo financeiro no valor de R$ 159.072.941,28, requerendo a recuperação deste ativo por meio de acréscimos parcelados no valor da tarifa nos próximos 5 anos. Cumpre-nos registrar que o Conselho Superior da Agergues manifestou anuência à recomposição ao diferencial de 5,22% sem efeito de defasagem temporal, conforme a ata número 28/2020/2021. A Diretoria de Tarifas, mediante a informação número 49/2022-DT, corretamente apurou que a diferença entre o IRT de 2021 autorizado pela Agergues, 12,19%, e o IRT efetivamente aplicado pela Corsan, 6,97%, é de 4,88%. Entretanto, ocorre que, primeiro, o mecanismo de recomposição proposto pela Corsan para recuperar a diferença entre os IRTs autorizado e efetivamente aplicado em 2021 possui natureza diferente daquela anuída pela Agergues, conforme a ata número 28/2021, a qual presumia a recuperação da diferença no IRT de 2022 sem o cômputo de defasagem temporal. Segundo, o valor do ativo financeiro a recuperar, apresentado pela Corsan, foi mensurado com aplicação de correção monetária pela inflação do período 2021-2022, ou seja, incorporando-se ajustes de defasagem temporal. Dessa forma, não acolho o pedido de recuperação do ativo financeiro nos termos apresentados pela companhia e recomendo que essa matéria seja analisada em eventual revisão tarifária futura. Quanto ao reajuste relativo ao município de São Borja, diante do convênio firmado entre a Agência de Regulação Municipal e a Agergues, reporto-me a informação número 51/2022, no sentido de uniformizar o tratamento dos municípios regulados pela Agergues,
devendo ser aplicado o mesmo percentual de reajuste dos demais municípios. Diante dessas considerações, voto por 1. Fixar o índice de reajuste em 12,65% para as tarifas das receitas diretas e indiretas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, a ser aplicado nos municípios regulados pela AGEGS a partir de 1º de junho de 2022. 2. Determinar que a Corsan encaminhe, no prazo de 20 dias, as tabelas e receitas diretas e indiretas atualizadas para conferência e posterior homologação. 3. Determinar que a área técnica da AGEGS retome a análise dos itens de custo do processo SEI número 000-245-3900/22-0, que trata a revisão extraordinária das tarifas. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência e, na sua pessoa, saúdo os demais integrantes desta sessão. E, desde logo, eu vou proferir, então, o meu voto na revisão. Item 4. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGEGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. É como eu estou votando, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Passamos para os debates e eu passo a palavra, ou abro a palavra para os conselheiros Luiz Henrique Mangion e Paulo Roberto Petersen, caso tenham tenham considerações a fazer. Eu não tenho, presidente. Ok. Bom, em não havendo, então, considerações, eu devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre Porsche para que faça a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Lorenzon. Acompanho, senhor presidente, integralmente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do relator. Portanto, está aprovado o processo de número 0002453900/22-0. Próximo item da nossa pauta, deliberações. Temos que deliberar sobre o encaminhamento de número 89/2022 do conselheiro Alexandre Alves Porsche, que trata de pedido de reconsideração apresentado pela Corsan em relação à resolução decisória de número 646/2022, no processo 0011083900/21-2. Eu pediria ao conselheiro Alexandre que, se possível, apresentar rapidamente o encaminhamento. Ok, presidente. O encaminhamento é pequeno, eu vou fazer a leitura dele, que deve ser rápida. Prezados conselheiros, trato o presente encaminhamento de pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo, apresentado pela Corsan, decisão do Conselho Superior, emitida mediante a resolução decisória número 646/2022, que negou provimento ao recurso apresentado pela companhia e manteve a penalidade de multa no valor de R$ 552.277,27, aplicada pelo município de Santa Maria, mediante auto de infração número 4/2021. O expediente foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação número 81/2022-DJ, analisou o pedido, entendendo pelo não cabimento do mesmo pelos seguintes motivos, em resumo. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, abre aspas, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 89, parágrafo 2º da Resolução 27,
2016. A Corsan não demonstrou fatos concretos que importem justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e desconsiderar a decisão colegiada, já amplamente debatida, do Conselho Superior da AGERGS. Quanto ao cabimento, no caso, a decisão atacada não é de única instância. O Conselho Superior é a instância recursal da decisão proferida pelo município de Santa Maria. Dessa forma, não preenchidos os requisitos do artigo 89, caput do RI, descabe pedido de reconsideração, uma vez que não é o meio adequado. Logo, não deve ser conhecido por falta de interesse processual forte nos artigos 89 e 90 do Regimento Interno da AGERGS. Quanto ao mérito, apesar da inadequação do pedido de reconsideração, a diretoria realizou ainda a análise do mérito, concluindo igualmente pelo não acolhimento. Dessa forma, diante da informação número 81/2022-DJ, emitida pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, opino pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Entretanto, há consideração e deliberação deste Conselho. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu pergunto aos senhores conselheiros se acompanham a deliberação e o encaminhamento feito pelo conselheiro Alexandre Porce. Eu acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho, presidente. Ok. Obrigado. Também acompanho o encaminhamento dado pelo conselheiro Alexandre Porce, portanto, está deliberado. Próximo item, comunicações. A diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, TA, face ao acatamento das manifestações feitas pelas empresas às determinações da fiscalização. TA número 317/2022-DQ, referente à empresa de transporte coletivo Viamão Limitada, processo de número 0006693900/20-1, o TA de número 318/2022-DQ, da Citral Transporte e Turismo SA, referente ao processo de número 0010993900/19-1, e, por fim, o TA de número 319/2022-DQ, referente a Transcal Sul Transportes Coletivos Limitada, processo de número 0002643900/19-1. Também informar que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os processos de número 0011093900/21-5, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 006/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E também o processo de número 001103900/21-2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 005/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E, por fim, informar que está pautada para o dia 14/6/2022, na sessão de número 24/2022, a análise dos seguintes processos. Processo de número 000923-3900/21-0, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 001/2021, aplicado pelo município de Santa Maria, reconsideração. Conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E também, por fim, o processo de número 0008
483900/20-1, que trata de recurso da Corsan, o auto de infração de número 008/2020, aplicado pelo município de Santa Maria, cujo conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E última etapa da nossa reunião de hoje são assuntos gerais. Eu pergunto se os senhores têm senhores conselheiros, têm algum assunto que queiram trazer? Eu não, presidente. Não? Bom, eu tenho um breve registro, na realidade, a fazer, só informar ao Conselho que agora, na semana que passou, né, eu estive no município de Canoas e tive o privilégio lá de assinar com o município o convênio para a fiscalização, para a regulação do serviço de saneamento, né, com o município de Canoas. Então, foi uma breve sessão, mas muito expressiva na medida em que nós voltamos a regular daqueles que é um dos principais municípios do nosso estado, né? Certamente se não o maior município atendido pela Corsan. E então eu fiquei muito feliz, certamente nós todos estamos muito felizes de estarmos então resgatando a regulação do município de Canoas. Alguns dias antes, nós também tivemos o privilégio de assinarmos, não teve sessão presencial, né, da assinatura, mas também assinamos com o município de Esteio, também um município muito importante da região metropolitana, para também fazermos a regulação dos serviços de água e saneamento. E como já havíamos também renovado o convênio com a GESB em São Borja, também assinei algumas semanas, agora não lembro exatamente o dia, mas também com o prefeito de São Borja, que ainda também era o prefeito que... Ficou mudo, presidente. Ficou mudo, presidente. Presidente, Sem som. Som. Ah, pois não. Parei aonde? Desculpem. Sim. São Borja. São Borja. Ah, tá. Então estivemos na FAMURS, então o prefeito estava na presidência da FAMURS e tivemos também o privilégio de assinarmos com o município o acordo e uma colaboração lá com a GESB, né? Então, estamos também retomando e estamos expandindo a nossa regulação e fiscalização junto aos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Também lamento, aí no caso eu lamento, que fomos informados que o município de Capão da Canoa denunciou o nosso convênio e deve estar saindo da nossa... não mais participando, nós não estaremos mais regulando os serviços lá, muito provavelmente. Lamento porque a AGERGS é a agência no estado que tem todas as condições, na plenitude, de ser efetivamente uma agência reguladora, com todos os princípios de governança que são fundamentais e necessários para que se possa regular com a qualidade, com a eficiência necessária para que se tenha os serviços de forma adequada e que tem o corpo técnico, e que é dispensável até falar, mas eu sempre faço questão de registrar, a altura do que se exige de uma agência reguladora eficiente e compatível com o que se espera com essa nova forma de estruturação do Estado brasileiro. Então, a nossa agência tem todos essas prerrogativas, todos esses elementos que na sua formação, né? Então, eu lamento que alguns municípios ainda estejam indo no sentido contrário da eficiência e da governança. Mas, de qualquer forma, então, saúdo os municípios que chegam, né?
e mais uma vez, Canoas, Esteio, São Borja, que são os últimos municípios que se juntaram a nós para que possamos, então, entregar para a população do Estado os serviços de saneamento e água no nível que se precisa para que se tenha qualidade de vida que tanto apregoamos no nosso Estado. Bom, em dito isso, e em não havendo outras manifestações, então eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 23/2022, realizada hoje, 7 de junho de 2022. Muito obrigado a todos. Só peço que assinemos aqui na sequência a documentação. Um abraço e bom trabalho para todos.